Depois da votação da Câmara não permitindo o julgamento de Michel Temer, volta-se a discutir a questão das reformas como sendo a grande saída para o país. O governo, logo em seguida, a decisão de não julgar Michel Temer, veio com a questão relativa à nova pauta de discussão no Congresso, que seriam 3 reformas. A reforma tributária, a reforma da Previdência e a reforma política. A reforma tributária, que todo início de governo é colocada como uma coisa mais importante a ser equacionada, ela tem um viés extremamente fora do contexto da realidade. Ela só se preocupa com questões que possam agradar ou não às grandes empresas, que é a simplificação tributária. E é interessante notar que essa discussão de simplificação tributária deixou há muito tempo de ser um problema. Por quê? Porque 98% das empresas não têm um sistema de apuração tributária complicado. Elas simplesmente pagam um tributo que é um único tributo que é proporcional ao faturamento. São as empresas que estão nos sistemas simples, nos sistemas de lucro presumido. Ou seja, não tem complexidade nenhuma no sistema dessas empresas. E fazer uma reforma tributária para agradar um número pequeno de empresas, são grandes empresas, não resolve absolutamente nada no país. Porque o principal problema do sistema tributário não é se está complicado ou não complicado, se é simples ou é complexo, mas sim quem é que paga a conta dos tributos. Como é que o contribuinte entra nessa questão dos tributos no Brasil? E o contribuinte no Brasil, ele é alcançado pelo fisco de uma maneira muito atroz. Por quê? Porque o grosso do dinheiro que vem para o governo federal, estadual e municipal vem das camadas de classe média e de população de menor renda. E esse valor, ele é tanto mais atroz quanto menor a renda da pessoa. Uma pessoa, existem vários estudos que mostram isso, uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos paga cerca da metade do que ganha em impostos. Já uma pessoa que ganha acima de 30 salários mínimos paga cerca de 1/4% do que ganha em impostos. E por que isso? Aqui no Brasil, você tributa demais o consumo. Ou seja, tudo que está para ser vendido no supermercado, nas lojas, etc., eles têm uma carga tributária em cima da ordem de 40% do preço que está ali colocado. Ou seja, se um produto sem impostos vale 100, com impostos ele vai valer 140. E isso faz com que você tire fora da possibilidade de consumo uma parte da possibilidade de compra que existe. No mundo todo as coisas são diferentes nessa questão. Ou seja, em vez de você ter cerca da metade da carga tributária incidindo sobre o consumo, você tem cerca de 1/4, ou seja, metade daquilo que no Brasil tem de carga. Em compensação, no mundo todo o imposto de renda da pessoa é muito mais alto que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a alíquota do imposto de renda para as camadas que mais ganham é de 27,5%, é o limite. No mundo todo, isso é superior a 35%. A alíquota do Brasil é talvez a mais baixa do mundo. Principalmente os países mais desenvolvidos, eles tributam principalmente a renda, não é? Através do imposto de renda, e o patrimônio.
Aqui no Brasil, o patrimônio é quase nada tributado, né? Você tem o imposto sobre grandes fortunas que está na Constituição e que nunca foi regulamentado, porque o Congresso sequer se preocupa em fazer isso, porque sabe que se aprovar um imposto sobre riqueza, os parlamentares serão os mais atingidos, que são homens normalmente ricos que estão no Congresso Nacional. Essa é uma situação bastante crítica no Brasil, porque faz com que o grosso do dinheiro que chega ao Estado vem fundamentalmente das camadas de menor renda e das camadas de classe média. Então essa questão da reforma tributária que o governo está falando que vai fazer merece uma discussão muito mais aprofundada e um debate forte sobre isso, para que novamente não se ateste mais um golpe em cima da população, que nem o da reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando, indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.